Cher Seigneur, Querido Deus, thank you for the opportunity that you've given us to meet. merci obrigada pela oportunidade que o Senhor nos deu de nos encontrarmos. Thank you that we get to grow closer to you in study. Obrigada porque crescemos mais próximos de Ti através do estudo et nous nous développons dans l'étude en nous rapprochant de toi. I pray that as we go through this experience, Eu oro para que, à medida que passamos por esta experiência, our quality of life may see the benefits that you've said we shall receive. nossa qualidade de vida veja os benefícios que disseste que receberíamos. Notre vie que tu as promis que nous allons recevoir. I pray all these things in Jesus' name. Amen. Oro por todas essas coisas no nome de Jesus. Amém. We last met together almost 2 weeks ago now. Encontramos-nos pela última vez há quase 2 semanas Il y a 2 semaines, And we began exploring the topic of conditionality under the Old Covenant. e começamos a explorar o tópico da condicionalidade sob a antiga aliança. And the reason why we were doing that E a razão pela qual estávamos fazendo isso was, in my mind, that's one place to start era na minha mente que esse é um lugar para começar, explaining how we get to an understanding of salvation. para começar a explicar como chegamos a uma compreensão da salvação. And so when we spoke in our last study, E assim, quando falamos em nosso último estudo, there were 2 concepts that I spoke about: houve 2 conceitos sobre os quais eu falei: status and capacity. status e capacidade. The status of a person. O status de uma pessoa. So we were talking about status and capacity. alors nous avons parlé de statut et de capacité. And the idea Estávamos that I falando wanted to sobre- take away from that Et l'idée que je veux Sobre status e capacidade. A ideia que eu queria tirar disso is that a person's status é que o can status de uma be pessoa granted or changed in a moment, pode ser concedido ou alterado em um momento, ou changer en un instant, but capacity can't. mas a capacidade não pode. It has to develop over time. Ela tem que se desenvolver ao longo do tempo. And where we ended was describing the reclassification of formerly enslaved people E onde terminamos foi descrevendo e reclassificando pessoas anteriormente escravizadas para um from a filho, slave to a child, alors de escravo para filho. était premièrement esclave et après un enfant. and that recategorization needs to happen before a mind can catch up with that change. E essa recategorização precisa acontecer antes que a mente possa acompanhar essa mudança. So today we're going to recap that last thought because we didn't get to finish it. Aujourd'hui, on va Portanto, hoje vamos recapitular esse último pensamento porque não conseguimos terminá-lo. And then we're going to try and trace this idea of conditionality on va essayer E então vamos tentar rastrear essa ideia de condicionalidade through different, we can call them dispensations. através de diferentes, podemos chamá-las de dispensações, Different worlds des mondes diferentes mundos, to show how this mechanism, conditionality, pour montrer para mostrar como esse mecanismo, a condicionalidade, looks in different places se mostra em diferentes lugares, specifically and how it's brought us to the LIO.
especificamente como nos trouxe até a ordem internacional liberal, the world we're living in right now. que é o mundo em que estamos vivendo agora, So, a as we nova go ordem through mundial. the various steps that we will go through, Assim, à medida que passamos pelas várias etapas que percorremos, what I'm hoping that you all take away from this o que espero que todos vocês tirem disso de ces étapes isn't necessarily the conclusions that we come to, não são necessariamente as conclusões a que chegamos, but a way of thinking mais une façon de penser mas uma forma de to pensar help you build your own conclusions. para ajudar vocês a construírem suas próprias conclusões. So, to recap this idea of status and capacity, Então, para recapitular essa ideia de status e capacidade, I call them status and capacity, eu chamo de status e capacidade, but terms that we're more familiar with mas termos com os quais estamos mais familiarizados a change of a legal status são o status sendo a mudança de um status legal that happens in an instant, que acontece em um instante. if you were with me in person, Se vocês estivessem aqui comigo pessoalmente, I would ask you what term we would use normally to describe this. eu perguntaria qual termo usaríamos normalmente para descrever isso. décrire ce qui suit. When we think about the steps of salvation, Quando pensamos nos passos da salvação. Différentes étapes du salut. and the term I hope that's come to your mind E o termo que eu espero em que você tenha pensado is justification. é a justificação. Justification A justificação being the change of legal status from a sinner to a Sendo. saint, A justificação sendo mudança de status legal de pecador para santo, and the moment that it's granted, e o momento em que é concedida, it's granted completely. é concedida completamente. There's no partial justification. Não existe justificação parcial. And capacity, therefore, E a capacidade, portanto, which is the slow rebuilding of that actual capacity, que é a lenta reconstrução dessa capacidade real, Cette capacité, rebuilding of understanding, a reconstrução da compreensão, growth in that understanding, o crescimento nessa compreensão and getting better at the ability to live out what's legally true. e o aprimoramento da habilidade de viver o que é legalmente verdadeiro. légalement vrai. This can't happen in an instant. Isso não pode acontecer num instante. It has to grow through time. Ça doit Tem que crescer com o tempo. We could say it's a work of a lifetime. Poderíamos dizer que é a obra de uma vida inteira. The term that we've used to describe that is sanctification. O termo que usamos para descrever isso é a santificação. So when we think of that formerly enslaved person's legal status, Alors quand Então, quando pensamos no status legal daquela pessoa anteriormente escravizada, dans ce statut d'esclave, once they become free, uma vez que ela se torna livre, that status can change with the stroke of a pen. esse status pode mudar com uma canetada. rapidement, But their capacity to live as a free person Mas sua capacidade de viver como uma pessoa livre, to live as an equal de viver como uma pessoa igual, can't change in that instant. não pode mudar nesse instante. So when we compare the two and bring them next to each other, quand nous comparons Portanto, quando comparamos os dois e os colocamos lado a lado, what I
I've called status, which is O justification, que eu chamei de status, que é a justificação, that happens in an instant, acontece num instante, whereas sanctification, capacity, ao passo que a capacidade, a santificação, that's gradual, é gradual. where one is about the change of a legal status, Onde um é sobre a mudança de um status legal, légal. the other is about the development of character or judgment. o outro é sobre o desenvolvimento do caráter ou do julgamento. One gets rebuilt over time, Um é reconstruído ao longo do tempo, Avec le temps, and the other is granted completely once it's granted. et l'autre e o outro é concedido completamente encore. uma vez que é concedido. One can't be partial, Um não pode ser parcial and the other one can't be rushed. e o outro não pode ser apressado. So in thinking about this mechanism, Então, ao pensar sobre esse mecanismo, we tried to understand the method that God would use to rebuild that capacity. tentamos entender o método que Deus usaria para reconstruir essa capacidade. And the two options that I proposed E as duas opções que propus were force foram a força or use external consequences. ou o uso de consequências externas. Conséquences externes. And when we think of which one is appropriate, E quando pensamos em qual delas é apropriada, we could rule out force poderíamos descartar a força because of the very principle that's trying to be taught. por causa do próprio princípio que se tenta ensinar, Equality. que é a igualdade. On ne peut pas diriger avec la force. And if you're going to teach equality, E se você vai ensinar a igualdade, L'égalité, the antithesis of that, a antítese disso, the complete opposite of that, o oposto completo, is that you can't impose your will on someone else. é que você não pode impor a sua vontade sobre outra pessoa, quelqu'un d'autre. Which leaves this idea of conditionality or external consequences. O que resta é essa ideia de condicionalidade ou de consequências externas, Where if you tie those consequences tightly enough to behavior, Alors, em que, se você vincular essas consequências de forma suficientemente estreita someone's life can be shaped ao comportamento, a vida de alguém pode ser moldada without that person requiring to understand why. sem que essa pessoa precise entender o porquê. on a raison. So this is it will appear like a silly example, Alors, ça, Este é um exemplo que parecerá tolo. in Leviticus dans le livre, Em Levítico, chapter 19, capítulo 19, the law would insist that a person uses honest weights and measures. a lei insistia para que uma pessoa usasse pesos e medidas honestos In the market when they're doing transactions. no mercado quando estivesse fazendo transações. We can think, yeah, obviously, because you need to be fair. Podemos pensar, sim, obviamente, você precisa ser justo. But God had to make it explicit et pour que Mas Deus teve que deixar explícito that those Israelites don't use different weights for Israelites in comparison to foreigners. que aqueles israelitas não deveriam usar pesos diferentes para israelitas em comparação com estrangeiros. comparer
à ceux qui sont différents pour les étrangers. So when we think about Leviticus and that story Então, of weights, quando pensamos em Levítico e nessa história dos pesos, what God is asking those merchants o que Deus está pedindo àqueles comerciantes isn't for them to have a philosophical grasp of why a foreigner standing matters, não é que eles tenham uma compreensão filosófica do porquê o status de um estrangeiro importa, De l'étranger et que l'étranger compte. that it matters as much as his own, que importa tanto quanto dele próprio, C'est ceux qui lui sont propres, c'est les gens, quoi, les Israélites. all they're asked to do tudo que ele pede, tudo que Deus pede é que is make sure that that scale reads the same number no matter who's standing in front of the merchant. eles garantam que aquela balança mostre o mesmo número, não importa quem esteja diante do comerciante. Que ce soit pour un Israélite ou un étranger. And it's folded into that whole blessings and cursing structure that we read in Leviticus. E isso está embutido em toda aquela estrutura de bênçãos e maldições que lemos em Levítico, Des bénédictions et des malédictions que nous lisons dans le livre de Which covers whether the community will flourish or not. que abrange se a comunidade vai prosperar ou não. être florissante ou pas. If you cheat consistently, Se você trapacear consistentemente, Façon continuelle, then the consequences arrive consistently. as consequências chegarão consistentemente. conséquente. Deal honestly with everyone, Negocie honestamente com todo mundo De manière honnête avec tout le monde, and the blessings flow in. e as bênçãos fluirão. vont découler. We could go through different examples, Poderíamos passar por diferentes exemplos, but the premise is that conditionality under what Mas we a- term the Old Covenant mas a premissa é que a condicionalidade sob o que chamamos de antiga aliança Alliance, is necessary. é necessária, elle est nécessaire. Rather than just being a convenient tool. Au lieu de em vez de ser apenas uma ferramenta conveniente. That's a recap of this idea of conditionality and consequences. Essa é uma recapitulação dessa ideia de condicionalidade e consequências. conséquences and sorry, And conditionality. et conditionnalité. And where we ended was this change in status. E onde terminamos foi nessa mudança de status, Nous sommes menés dans ce changement de statut. Because it explains why the mechanism we've just described Parce qu'il explique la porque ela explica por que o mecanismo que acabamos de descrever gets applied the way it does throughout the Old Testament. é aplicado da maneira como é ao longo de todo o Antigo Testamento. So if we think about those formerly enslaved people, Então, se pensarmos naquelas pessoas anteriormente escravizadas, qui ont été esclaves, that slave mindset as essa mentalidade de escravo como povo esclaves avec un état d'esprit esclave en tant que personne, hein, the relationships that they see with authority la relation faz com que as relações que eles veem com a autoridade is hierarchy, sejam de hierarquia and they can't envisage a relationship with an authority figure as equal. e eles não conseguem conceber uma relação com uma figura de autoridade como iguais. And the worth that they have as beings E o valor que possuem como seres la valeur qu'ils ont de l'être humain is located externally, está localizado externamente, which means that for them, in viewing themselves as worthy or not worthy, ça signifie o que significa que para eles ver-se como dignos ou não dignos is dependent on what that authority figure determines. depende do que essa figura de autoridade determina. détermine cette autorité. And under this
whole framework, fear is the primary motivator of behavior. E sob todo esse arcabouço, o medo é o principal motivador do comportamento. qui va jouer sur le comportement. So if we compare that Si to a Se, child se compararmos isso a uma criança outside, visto de fora, they look very similar. eles se parecem muito. être très similaire. That same non-consultation behavior between the master and the slave Cette Esse mesmo comportamento de não consulta entre o senhor e o escravo is typically how parents treat their children, é tipicamente como os pais tratam seus filhos, waiting to be told what to do. en attendant esperando que lhes digam o que fazer. faire, But the main difference when we compare and contrast them Mas a principal diferença quando os comparamos e contrastamos contrastons is that the objective for that child cet objectif é que o objetivo para essa criança is that they grow. é que ela cresça. So that conditionality, Portanto, essa condicionalidade ou essas consequências the premise is that that child grows and becomes an adult one day. tem a premissa de que essa criança cresça e se torne um adulto um dia, pour devenir plus tard un adulte. On the equal standing as the adult that's developing them. em pé de igualdade com o adulto que a está desenvolvendo. Adulte qui le développe. Where that slave is never given the room to grow. Ao passo que ao escravo nunca é dado espaço para crescer. Cet espace pour qu'il puisse grandir. So that's where we left off last time. Então, foi aí que paramos da última vez. And what I said I wanted to do today E o que eu disse que queria fazer hoje is trace this idea of conditionality through time. é rastrear essa ideia de condicionalidade, através do tempo. Overlap with those 3 lines of Old and New Covenants that we've done. Isso não vai se sobrepor àquelas 3 linhas de antiga e nova alianças que fizemos. De l'ancienne alliance que nous avons faite, It's just one linear story. É apenas uma história linear com diferentes exemplos que escolhi usar. That I've chosen to use. avec différents exemples que j'ai choisi d'utiliser. So we can start with the story of Job. Podemos começar então com a história de Jó. Before there's any nation Antes de haver qualquer nação, in the way that we describe Israel, na forma como descrevemos Israel, before there's any codified laws, antes de haver qualquer lei codificada, we can see this pattern of conditionality in the world that Job lives in. podemos ver esse padrão de condicionalidade no mundo em que Jó vive. So in the story of Job, Na história de Jó, it starts off by naming him as blameless and upright. essa história começa nomeando-o como irrepreensível e reto, Sans faute, sans défaut. In reference to his character. em referência ao seu caráter. And in the same breath, E na mesma respiração, Dans le même souffle, no mesmo momento, lists his enormous wealth. lista sua enorme riqueza, grande richesse. Because it is shaping the world that Job lives in. porque está moldando o mundo em que Jó vive. Cadre, ça forme le monde dans lequel Job vit. All his children, all his livestock, Todos os seus filhos, todo o seu gado. C'est arrêté. he's called the greatest man in the East. Ele é chamado de o maior homem do Oriente. Le plus grand homme de l'Est. So the story places these two facts side by side on purpose.
A história coloca esses dois fatos lado a lado de propósito, pour un but. Because that's the assumption that everyone shared in Job's world. porque essa é a suposição que todos compartilhavam no mundo de Jó, That righteousness and flourishing were married. que a retidão e a prosperidade estavam casadas, Justice était ensemble, allaient ensemble. That they belonged together. que elas pertenciam uma à outra. Elles sont combinées, on ne peut pas les dissocier. Job himself lives in this assumption. O próprio Jó vive nessa suposição. Dans cette hypothèse, dans cette idée-là. Early on in that story, No início da história, he goes and offers sacrifices on his children's behalf. ele vai e oferece a favor de seus filhos, De ses enfants, Just in case they sinned without knowing it. caso eles tenham pecado sem saber. pêchent sans qu'ils en soient conscients. Because in his mind, Porque na sua mente, wrongdoing is what brings ruin. o erro é o que traz a ruína. Entraîner la ruine. So we'll come back to the story of Job tomorrow. Voltaremos à história de Jó amanhã, But if we fast forward in time, mas Dans les temps, se avançarmos no tempo para a formalização at Sinai, desse povo no Sinai, de ces personnes au Sinaï, and we can see the same shape nous pouvons voir le même podemos ver a mesma forma and how it scales up to an entire nation. e como ela se expande para uma nação inteira. la nation. We've gone through the blessings and the cursings in past studies. Nós já passamos pelas bênçãos e maldições em estudos anteriores, Dans des anciennes études, This is where they're spelled out exhaustively. mas é aqui que elas são detalhadas exaustivamente. exposées grandement, complètement, quoi, on va So- dire. Rain in its season, Chuva no seu devido tempo, Lors de la saison de la pluie, il pleut, or receiving a full harvest, ou bien ou receber uma colheita cheia, farta, safety from enemies, segurança contra os inimigos, sécurité par rapport aux ennemis, and receiving honor from the nations around them. e receber honra das nações ao redor. alentours. These are the benefits that Israel would receive if they behaved properly. Ce sont Estes são os benefícios que Israel receberia se comportasse adequadamente. And it's framed this way E é estruturado dessa forma because of what we described in our intro. porque, por causa do que nós escrevemos em nossa introdução, That right behavior had to be tied so tightly to flourishing que o comportamento correto tinha de estar vinculado tão estreitamente à prosperidade that a whole people wouldn't miss it. que um povo inteiro não deixaria de perceber. So the thing that the blessings are going to be centered around Então, a coisa em torno da qual as bênçãos vão se centrar les bénédictions. is the land é a terra and the fact that it's a nation. e o fato de ser uma nação. So if we strip those two things away, Então, se retirarmos essas duas coisas, we could think or expect Nous pourrons penser ou nous attendre poderíamos pensar ou esperar mechanism stops, que esse mecanismo parasse, that this structure just dies away. que essa estrutura simplesmente morresse. But the Israelites go into exile, Mas os israelitas entram em exílio, the Babylonian exile, no exílio babilônico, and their king, their sovereignty is taken away. e seu rei, sua soberania é tirada.
their land is taken away, Sua terra é tirada, C'est ça. which means no harvest to bless or withhold. Ça veut dire o que significa que não há colheita para abençoar ou No reter. king, no temple, no army, qu'il y a Sem rei, sem templo, sem exército, and so no national honor to gain or lose. e, portanto, nenhuma honra nacional a ganhar ou perder. à obtenir ou à perdre. All the things that the blessings and cursings Todas as coisas em relação às quais as that bênçãos were e described maldições at Sinai in relationship to foram descritas no Sinai são tiradas. are taken away. Sont enlevés. But after the exile, Mas após o exílio, Exil, hein. that same framework or that same thinking essa mesma estrutura ou este mesmo pensamento still shows its face. Montre encore son visage. Because now ainda it moves mostra sua into the realm face, of porque right belief or right practice. porque agora se move para o reino da crença correta ou da prática correta. So the beliefs that those Israelites would have Alors, Então, as crenças que esses israelitas teriam, se posséderont, or the practices that they do ou as práticas que realizariam, exerceraient, they become the new area of blessings and cursings. tornam-se a nova área de bênçãos e maldições. de la bénédiction, de la bénédiction. So if you get the doctrine correct, Se você obtém a doutrina correta, then you're blessed. então você é abençoado. Inside that inner circle, Você está dentro desse círculo íntimo. you get to be part of the people. Você consegue fazer parte do povo. Le peuple. If you get it wrong, Se você errar, Vous ne le faites pas, then you're cursed and you're kicked out. então você é amaldiçoado e expulso. chassez. This period post-exile, during the exile, Alors, Esse período pós-exílio, ou durante o exílio, is what creates the scribes as we understand them. é o que cria os escribas como os entendemos, And the Pharisees later down the road. e os fariseus mais adiante. And so scribes and these religious teachers Então, os escribas e esses mestres religiosos end up taking the place that weather and armies took in the acabam Sinai ocupando o lugar que o clima e os exércitos ocupavam da estrutura do Sinai. So in their belief system, in that world post-exile, Portanto, em seu sistema de crenças, naquele mundo pós-exílio, this underlying shape doesn't change essa forma subjacente não muda, of obedience leading to flourishing de obediência levando à prosperidade qui conduit à un état florissant and wrongdoing leading to ruin. et à e o erro levando à ruína. mauvais comportement qui conduit à la ruine. But in both of these cases, Em ambos os casos, Ces deux cas, the thing that stayed constant, la chose a coisa que permaneceu constante, the thing that this behavior didn't secure, a coisa que esse comportamento não garantiu, is that status, foi o status, because it was changed in an instant porque ele foi alterado em um instante and couldn't be changed by behavior. e não podia ser alterado pelo comportamento. par le comportement. The blessings and cursings, the conditionality, As bênçãos e maldições, a condicionalidade, was always targeted at the capacity, sempre foram direcionadas à capacidade, not the status. não ao status. After 34 AD, when the gospel spreads,
Depois de 34 depois de Cristo, quando o evangelho se espalha Christianity takes a hold in the world, e o cristianismo se estabelece no mundo, dans le monde entier, that idea of being part of national Israel essa ideia de fazer parte do Israel nacional, that ethnic group aquele grupo étnico, gets destroyed. é destruída. So what we want to try and identify now O que queremos tentar identificar agora is how that mechanism showed its face in a different world. é como esse mecanismo mostrou a sua face em um mundo diferente. s'est développé dans le monde ancien. And just like with the scribes and Pharisees, E assim como com os escribas e fariseus, that idea of right belief essa ideia de crença correta Bonne croyance, gets someone in the inner circle, the community of faith, coloca alguém no círculo íntimo, a comunidade de fé, cette communauté de foi, which in theory was open to anyone en théorie, que em teoria estava aberta a qualquer in pessoa, a way that it wasn't in relationship to Israel. d'une façon de uma forma que não estava em relação a Israel. But still, if you had the right beliefs, then you could be part of the Christian community. Mas ainda assim, se você tivesse as crenças corretas, poderia fazer parte da comunidade cristã And be blessed by all the riches that Christianity would offer. e ser abençoado por todas as riquezas que o cristianismo ofereceria. Reminding us Lembrando-nos of what the reformers pointed out during that period, do que os reformadores apontaram durante aquele período, durant cette période, that conditionality didn't secure anyone standing before God. de que essa condicionalidade não garantiria a posição de ninguém diante de Deus. So these are four different worlds Então, esses são 3 ou 4 mundos diferentes which we've skimmed through pelos quais passamos rapidamente to try and show this pattern and how it's grown or developed over time. para tentar mostrar esse padrão e como ele cresceu ou se desenvolveu ao longo do tempo. Where it survives losing land, quand la station Sobrevivendo à perda de terra, des terres, losing nationhood after the exile, a perda da condição de nação após o exílio, nationalité, on va dire sa nation après l'exil, and to get to Christendom, e para chegar à cristandade, this mechanism survives losing an ethnic boundary. esse mecanismo sobrevive à perda de uma fronteira étnica. en utilisant une barrière ethnique. So the major test of this mechanism, this idea of conditionality, Assim, no grande teste desse mecanismo, dessa ideia de condicionalidade, blessings and cursings, bênçãos e maldições, you think that if we lose God's name, você pensaria que se perdêssemos o nome de Deus, lose the idea of a deity, perdêssemos a ideia de uma divindade, then the world would just stop thinking in the framework of blessings and cursings. o mundo simplesmente pararia de pensar na estrutura de bênçãos e maldições. Bénédiction et de malédiction. But in 1798, Mas em 1798, 98, sorry, I can hear other translators. desculpe, eu consigo escutar outros tradutores, eu acho que é eslovaco. So in 1798, Então, em 1798, 98, the world is going to start secularizing. o mundo vai começar a se secularizar. And this idea of deity shaping life E essa ideia de uma divindade moldando a vida déité cadre la vie des gens. starts getting chipped away at, começa a ser desgastada. Supprimée progressivement. and
And so you'd expect that these blessings and cursings fall away as well. Alors, on Então você esperaria que essas bênçãos e maldições caíssem por terra também. s'évanouisse aussi. Nation states start developing, Les nations, Os estados-nação começam a se desenvolver. through that period when Christianity spread, Ao longo daquele período em que o cristianismo se espalhou, la christianité s'étend. Christendom kept the religious language that it used. Et e a cristandade manteve a linguagem religiosa que usava. qu'elle utilise. But this step in going to nation states Mas esse passo rumo aos estados-nação, État des nations, where nations start becoming sovereign in and of themselves, dans les onde as nações começavam a se tornar soberanas em si with boundaries, borders, e por si mesmas, com limites, fronteiras, and the world starts getting filtered into people inside those borders and outside those borders, e o mundo começa a ser filtrado entre pessoas dentro dessas fronteiras e fora dessas fronteiras, entre ces frontières et celles qui se trouvent à l'extérieur, the nations start organizing around citizenship. as nações começam a se organizar em torno da cidadania. So these countries get defined Assim, esses países passam a ser definidos by the laws that they hold pelas leis que possuem possèdent and the citizenship that they can give out. e pela cidadania que podem conceder. peuvent donc donner. Instead of in previous ages where it was religious identity. Em vez das eras anteriores, onde era a identidade religiosa. C'était une identité religieuse. As soon as these nation states rise up with their borders, Assim que esses estados-nação se levantam com suas fronteiras, then the world just turns into citizens on one side and your allies, Alors, o mundo simplesmente se torna em cidadãos de um lado e seus aliados. côté, les citoyens et les alliés, the citizens being the allies, les citoyens Os cidadãos sendo os aliados alliés and everyone else being the enemies. et les e todos os outros sendo os inimigos. Nationalism, le O nacionalismo, national honor, l'honneur a honra nacional and prestige of belonging within certain boundaries e o prestígio de pertencer a certas fronteiras d'appartenir à certaines frontières take the place that blessings and cursings used to hold. tomam o lugar que as bênçãos e maldições costumavam ocupar. ce qu'on comprenait comme étant bénédiction et malédiction. Because as these nations went to war with each other, Lorsque Porque à medida que essas nações entravam em guerra umas com as outras, nation is winning and whose is losing, a nação que estava ganhando e a qual estava perdendo, who was respected on the world stage and who was humiliated, quem era respeitado no cenário mundial e quem era humilhado, mondial ou bien humilié, just became the new vocabulary simplesmente se tornou o novo vocabulário of blessings and cursings. de bênçãos e maldições. Politicians Os today políticos de hoje e do passado aujourd'hui et dans le passé, would describe a nation's rise descreveriam a ascensão de uma nação and its place on the world stage e o seu lugar no cenário mundial mondial, as being because of how good or bad that nation is. sendo por causa de quão boa ou má essa nação é. est bonne ou mauvaise. Which brings us to the liberal international order. O que nos traz a nova ordem mundial, ou a ordem internacional liberal. And what was built after these global world wars E ao que foi construído após essas guerras mundiais globais, when countries
that were involved Quando os países envolvidos had to figure out how to live next to each other, Quando esses países envolvidos tiveram que descobrir como viver uns ao lado dos outros, without going into another world war, sem entrar em uma outra guerra mundial, without World War III taking place. sem que a Terceira Guerra Mundial acontecesse. And so those two shifts we've spoken about in 1945 E assim, essas duas mudanças de que falamos em 1945, where the LIO will say is birthed, onde diremos que a nova ordem mundial nasceu, l'OIL, but goes into effect et en 89, quand mas que entra em vigor, when the Soviet Union collapses, mas que entra em vigor quando a União Soviética colapsa, that presented a world apresentar a um mundo where this former nation, the Soviet Union, onde essa antiga nação, a União Soviética, can now get invited into the inner circle. pode agora ser convidada para o círculo íntimo. It builds this shared international system Constrói-se esse sistema internacional compartilhado. système international partagé. those trade agreements, the military alliances, etc. Aqueles acordos comerciais, as alianças militares, etc. Those various institutions that make up the LIO Essas várias instituições que compõem a ordem internacional liberal all built around one idea. são todas construídas em torno de uma ideologia. That the nations that sign up to this order Les nations qui ont signé Que cet ordre se espera que as nações que se inscrevem live by it, nessa ordem vivam de acordo com ela. par cet ordre, and if they live by the order, E se elas viverem de acordo com a ordem, they benefit. elas se beneficiam. un bénéfice. So they get access to this global market that the LIO Assim, elas obtêm acesso a esse mercado global que a ordem liberal internacional construiu. L'OIL, they get protection from bad actors, Elas obtêm proteção contra maus atores des mauvais acteurs, they're blessed. e são abençoadas. And so before this, E assim, antes disso, the meaningful line a linha significativa was the border of your own nation. era a fronteira de sua própria nação, Before this system gets created, antes que esse sistema fosse criado. is that nation strong, self-sufficient? Essa nação é forte? Autossuficiente? elle se suffit à elle-même. Can it defend itself? Pode se depender? That was pre-LIO. Isso era o pré-Nova Ordem Mundial. Post-LIO, Mas, após essa ordem internacional liberal, meaningful line becomes something different. essa linha significativa se torna algo diferente. Now it's, are you inside the system or are you outside the system? Agora você está dentro do sistema ou está fora do sistema? Countries that join and play by the rules Os países que se juntam e jogam pelas regras Qui ont observé ces lois, les règles. opens its markets to everyone else in the system. abrem seus mercados para todos os outros no sistema. À toutes les personnes qui étaient dans ce système. They benefit. Alors, E eles se beneficiam. en ont retiré les bénéfices. They get better trade terms. Ils ont Obtêm melhores termos comerciais, melhores tarifas, de meilleures règles aussi. A seat at the table. Des termes commerciaux um assento à mesa. sont assises à la
they get to be part of this inner circle. Eles conseguem fazer parte desse círculo íntimo. Privilégié, on peut dire. But if you refuse, Mais si vous refusez, Mas se você recusar, or you get pushed out as a nation, ou for empurrado para fora como nação, expulsé, then the opposite happens. alors, o oposto c'est acontece. efficace. You receive sanctions, Você recebe sanções, Ces nations vont recevoir des sanctions, isolation, elles seront isolamento isolées and cut off from the benefits that everyone else gets to enjoy. e é cortado dos benefícios que todos os outros desfrutam. recevront. Blessings and cursings. Bênçãos e maldições. Et les malédictions. Given the conditions that the LIO sets up. Dadas as condições que a Ordem Liberal Internacional estabelece. We've described the LIO as the mature phase of the Old Covenant. Descrevemos a Ordem Internacional Liberal como a fase madura da Antiga Aliança. De l'ancienne alliance. Maturity implies sophistication. A maturidade implica sofisticação. So everything that the Old Covenant was built on Portanto, tudo sobre o qual a Antiga Aliança foi construída should be able to identify it in its mature phase under the LIO. deveríamos ser capazes de identificar em sua fase madura sob a Ordem Internacional Liberal. So if we think about this idea of conditionality and blessings and cursings, Então, se pensarmos nessa ideia de condicionalidade, bênçãos e maldições, and how it's become more sophisticated over time, e em como ela se tornou mais sofisticada ao longo do tempo, we should be able to see this period that we're in now, this world, new world, deveríamos ser capazes de ver este período em que estamos agora, este mundo, este novo mundo, as the most sophisticated form of conditionality. como a forma mais sofisticada de condicionalidade. De la conditionnalité. Each of these earlier phases Cada uma dessas fases anteriores, there was someone attached to the shaping of that mechanism. Il y avait tinha alguém anexado à moldagem desse mecanismo. ce cadre, ce mécanisme. So if we think about Sinai, Então, se pensarmos no Sinai, it was God who determined the blessings and cursings, era Deus quem determinava as bênçãos e maldições, or the king ou o rei, when the scribes and the Pharisees get created after the exile, quando os escribas e fariseus são criados após o exílio, and that priest interprets the blessings and the cursings, e aquele sacerdote interpreta as bênçãos e as maldições, Interpréter les malédictions et les bénédictions. or the Pope, ou o Papa. Le pape dans la chrétienté. and once nation states start developing before an LIO, E uma vez que os estados-nação começam a se desenvolver antes de uma ordem internacional liberal, De l'eau il est. there's still something that orchestrates this mechanism. Il y a ainda há algo que orquestra esse mecanismo, Whether it's a person or a government, seja uma pessoa ou um governo, you could still point to it and say, they decided it. você ainda podia apontar para isso e dizer que eles decidiram. Decided the blessings and the cursings. Decidiram as bênçãos e as maldições. But this version, under the world we're living in today, Mas essa versão sobre o mundo em que vivemos hoje nous vivons aujourd'hui is more sinister. é mais sinistra. pardon,
Et is ce sinister, c'est un sinistre, on va dire. because it doesn't work the same way. Porque não funciona da mesma maneira. Fonctionne pas de la même manière. If you ask yourself the question, Se você se perguntar who's running the LIO quem está dirigindo a Ordem Internacional Liberal or who ran it, ou quem a dirigiu, Le dirigeait. wasn't a king, bem, não foi um rei, it wasn't a single government, não foi um único governo, so not a king, então nem um rei, not one singular government, nem um governo singular, as much as different governments could have more sway in the LIO, por mais que governos diferentes pudessem ter mais influência na nova ordem mundial, more prominence, por mais proeminência que tivessem, pouvait avoir beaucoup plus de pouvoir ou être beaucoup plus proéminente. it was a complex system era um sistema complexo Un système assez complexe that was run by a group of people. dirigido por um grupo de pessoas. par un groupe de personnes. We can There's a alert going out in the UK about wildfires. Give me a moment. Há um alerta saindo no Reino Unido sobre incêndios florestais. Deem-me um momento. So to everyone else in the UK, I hope you're safe. Espero que todas as outras pessoas aqui do Reino Unido, espero que vocês estejam seguros. So we were trying to identify who runs this LIO. Então a gente estava tentando identificar quem dirige essa ordem internacional liberal. Essa ordem. A term that I'll use E um termo que eu vou usar is technocrats, é tecnocratas, which simply means the people whose authority o que significa simplesmente que as pessoas cuja autoridade comes from their technical expertise. vem de sua especialização técnica, Un expert à son domaine. Not necessarily from being elected Pas forcément não necessariamente de serem eleitas élu, or appointed by divine right, ou nomeadas por direito divino. par un droit divin. examples of technocrats, Alors, un E alguns exemplos de tecnocratas são economists, economistas, or your central bankers, seus banqueiros centrais, or those various trade negotiators between ou aqueles vários negociadores comerciais entre nações. entre les nations. the whole appeal of this system run by technocrats Todo o apelo desse sistema dirigido por tecnocratas, is that when it was being built, quando estava sendo construído, was that it wasn't going to be one more version Ça ne serait pas era que não seria mais uma versão de uma pessoa, of one powerful person deciding everyone else's fate. de uma pessoa poderosa decidindo o destino de todos os outros, décider du sort des autres. It was going to be neutral, que seria neutro, Neutre. rules-based, baseado em regras, above politics, acima da política and run and supported by e dirigido e apoiado por pessoas people with the technical expertise to back them up. com especialização técnica para sustentá-los. Expertise technique pour les soutenir.
That sounds beautiful to me. E isso soa lindo para mim. It should sound beautiful to you too. Deveria soar lindo para vocês também. But there's a side effect to this. Mas há um efeito colateral nisso. So if you think about a government, Se você pensar em um governo, Réfléchissez au gouvernement, a society, em uma sociedade and the relationship between the two. e na relação entre os dois, So here's your government, aqui você tem o seu governo, and here's your society. aqui está a sua sociedade. By society, I just mean the people. Por sociedade, eu quero dizer apenas as pessoas. If you were to ask a technocrat Se você perguntasse a um tecnocrata about the trade deals that a government is going to make, sobre os acordos comerciais que um governo vai fazer sur le point de faire, with another government, com outro governo, notre gouvernement, ask them what's the best thing to do in this trade deal. alors se você perguntasse para esse tecnocrata qual é a melhor coisa a fazer nesse acordo comercial, Is it a good idea? é uma boa ideia? They're not going to answer the way a king would. Eles não vão responder da maneira que um rei responderia. A king would say, it serves my Um interest. rei diria: un roi dit atende aos meus interesses. Or, I believe it's just, so I'm going Ou to do it. acredito que é justo, então vou fazer. c'est juste, alors je vais le faire. Instead, by a government seeking the advice of someone with technical expertise, Mais à la Em vez disso, ao um governo buscar o conselho de alguém com especialização un técnica, expert, the answer they receive la réponse qu'il recevra a resposta que receberiam is shaped in the same way est formée de la même manière an engineer would answer whether a bridge is a good design or not. é moldada da mesma forma que um engenheiro responderia se uma ponte é um bom projeto ou não. un pont s'il est bien ou pas. What I mean by that Ce que je veux dire par cela, is that the question at hand, the problem, O que quero dizer com isso é que a questão em jogo, o problema, répondre au problème, becomes an efficiency problem. devient donc torna-se um problema de eficiência, important. Something that can be answered through technical deliberation. algo que pode ser respondido por meio de deliberação técnica. Répondu par une délibération technique. But questions like this about trade Mas questões como essa sobre comércio kept getting thought about under the premise of technical expertise. continuaram a ser pensadas sob a premissa da especialização técnica Avec un argument selon l'expertise. And weren't viewed as moral or political questions. e não foram vistas como questões morais ou políticas. C'est moral. What I mean by moral and political O que quero dizer com morais e políticas is questions where people could disagree about values. são questões onde as pessoas poderiam discordar sobre valores. Sur par rapport à la valeur. So these type of questions that could have a moral answer or should have been supported by moral debate Alors, Portanto, esse tipo de questão que poderia ter uma resposta moral ou que deveria ter sido apoiada por um debate moral, devrait y avoir un débat, une discussion morale, get treated as technical instead and only. est abordée. passa a ser tratada como técnica, apenas técnica. A hypothetical question: Uma pergunta hipotética. Hypothétique. how much inequality should a society tolerate? If I were to Quan- ask you that. Quanta desigualdade deveria uma sociedade tolerar? Eu deveria perguntar isso para você. La société devrait tolérer.
In one corner, Alors, dans Em um canto, you have a group of people that believe você tem um grupo de pessoas que acredita that this is a moral question that people can genuinely disagree about. que essa é uma questão moral sobre a qual as pessoas podem genuinamente discordar. on peut vraiment être en désaccord dessus. In another corner, Em outro canto, the question gets reframed as technical. a questão é reestruturada como técnica, Sur un point technique. Answered by economists that calculate the effect on GDP in a country. respondida por economistas que calculam o efeito no PIB de um país. Répondu par des économistes qui vont calculer GDP, I don't know what is that. Gross domestic product, a measure of Ah, how sur well a le- country le- does sur economically. le produit intérieur. O produto interno bruto, uma medida de quão bem um país se sai economicamente. Technique, économiste sur le PIB, etc. Apologies for the acronym. I forgot. Desculpa pela sigla, eu esqueci. I understand you. Yeah. So, notice what this does to this group of people. Então note o que isso faz com esse grupo de pessoas. Over time, they're excluded from these questions. Com o tempo, elas são excluídas dessas questões, Par rapport à ces questions, Because politics porque a política is what ties the society, the people, to the government. é o que une a sociedade, as pessoas, ao governo. But this system that we're describing, the LIO, Mas esse sistema que estamos descrevendo, a Ordem Internacional Liberal, let's not determine our solutions through politics. disse: não vamos ser morais, não vamos determinar nossas soluções através da política. Let's get the experts to decide. Vamos deixar os especialistas decidirem. So when your factory workers living in the USA Portanto, quando seus operários de fábrica vivendo nos Estados Unidos en Angleterre, sees their industry being shipped to other nations, veem a sua indústria ser transferida para outras nações, est déplacé vers d'autres pays, the question that's not asked alors la question a pergunta que não é feita is, what do we owe someone who's had their whole life change? alors qu'est-ce é o que devemos a alguém que teve toda a sua vida alterada Because of globalization. por causa da globalização. Instead, it's treated à la place, c'est traité as a question of how can we most efficiently retrain these people? Em vez disso, é tratada como uma questão de como podemos requalificar essas pessoas de forma mais eficiente. efficace ces personnes. And so under this system, E assim, sob esse sistema, com o tempo, policy that nations decide on as políticas que as nações decidem Les nations are framed as smart or efficient, são estruturadas como inteligentes ou eficientes, instead of in collaboration with the public to decide what is just and fair. em vez de em colaboração com o público para decidir o que é justo e equitativo. And so debate dies amongst the people Então, o debate morre entre as pessoas, because all these questions that would and should have real disagreements about values porque todas essas questões sobre as quais haveria e deveria haver divergências reais, sobre valores, d'accord sur les valeurs, pardon, get reframed as calculations with a supposed correct answer. são reestruturadas como cálculos, com uma suposta resposta correta, If you just get the right
expert in the job. Se você simplesmente colocar o especialista certo no cargo. Faire le travail. So the cries that this isn't fair for my community Portanto, os clamores de que isso não é justo para a minha comunidade, which were political cries or moral cries, que eram clamores políticos ou morais, Ou morale. are met with technical, I'll call them non-answers. são respondidos com não respostas técnicas, Technique. Ou pas de réponse. Like globalization Tout comme Como? la mondialisation shows that net welfare increases overall. como a globalização mostra que o bem-estar líquido aumenta no geral. augmente partout. Instead of addressing the cry from the person making the cry. Em vez de abordar o clamor da pessoa que está clamando. La nation qui crie. We'll describe more of this mechanism tomorrow, Vou descrever mais desse mecanismo amanhã, Demain. that have led us to the place that has surfaced the necessity Qui nous a conduit à un endroit où ça a mis en surface la nécessité for this mechanism to die. pour o qual nos trouxe ao lugar, à tona, a necessidade de esse mecanismo morrer. In comparison to earlier versions of this method or In- mechanism, E em comparação com versões anteriores, esse método ou mecanismo, cette comparaison, however harsh it may have seemed, por mais duro que possa ter parecido, semblait rapide, could at least be named for what it was. au moins elle peut être nommée. podia pelo menos ser nomeado pelo que era. Someone was deciding those blessings and cursings. Alguém estava decidindo aquelas bênçãos e maldições. de ces bénédictions, de ces malédictions. You could argue with them. Você podia argumentar com eles. Discuter. You could resent them. You could resent God. Podia se ressentir deles, podia se ressentir de Deus. Avec elle. You could even rebel against them. Podia até se rebelar contra eles. Hello? Rebel, what does it Rebel, like rebellion. on peut se rebeller même contre eux. But a system that believes that it's neutral Mas um sistema que acredita ser neutro doesn't have a framework N'a pas un cadre não tem uma estrutura for noticing when it's still running the exact same blessings and cursings. para perceber quando ainda está executando exatamente as mesmas bênçãos e maldições, ou ces mêmes malédictions. Underneath all that language used by your technocrats. por baixo de toda aquela linguagem usada pelos seus tecnocratas. Langage qui est utilisé par les technocrates. It doesn't experience itself as rewarding winners and punishing losers. Ele não se percebe como recompensador de vencedores e punidor de perdedores. Punir les perdants ou de récompenser les gagnants. It just looks at us as a system that produces results. Ele apenas olha para nós como um sistema que produz resultados. Système qui produit un résultat. So we're out of time. Então, o nosso tempo acabou. I'll recap briefly. Recapitularei brevemente. In recapping my recap, Ao recapitular minha recapitulação, De mon récapitulatif. in our study 2 weeks ago, de nosso estudo de 2 semanas atrás, we described two ideas, status Nós- and capacity, descrevemos 2 ideias, status e capacidade. and I gave them theological names today. E lhes dei nomes teológicos hoje. Justification, sanctification. Justificação e santificação. Sanctification. But the key takeaway from exploring those two ideas Mas a principal lição da exploração dessas 2 ideias is that one happens in an instant and é doesn't que change, uma acontece em um instante e não muda, Qui ne change pas.
That's your status. Esse é o seu status, statut, Going from slave to free. ir de escravo a livre. d'un mode d'esclave à un mode libre. And the other is the capacity to live as a free person. E a outra é a capacidade de viver como uma pessoa livre, de viver como um igual, To live as an equal. De vivre en tant qu'égal. That has to be rebuilt. Isso precisa ser reconstruído. And the mechanism to rebuild that capacity E o mecanismo para reconstruir essa capacidade is to frame right behavior é estruturar o comportamento correto Comportement around external consequences. em torno de consequências externas, des conséquences externes. To try and teach a principle. para tentar ensinar um princípio. And so I went through different, I'll call them worlds, Alors, je suis Então eu passei por diferentes mundos, vou chamá-los de world mundos, of Job, Sinai, mundo de Jó, exile, do Sinai, o exílio, Sinaï et de l'exil. and then Christendom, e depois a cristandade, to show how this mechanism has changed its costumes or its clothes para mostrar como esse mecanismo mudou de roupas ou de trajes to adapt to the world that it's in. para se adaptar ao mundo em que está. Which brings us to, I'll say, the focus of my study. O que nos traz ao foco do meu estudo, Centrale de mon étude. Which is, how does this mechanism work under the mature phase of the Old Covenant? Comment que é como esse mecanismo funciona sob a fase madura da antiga aliança. de l'ancienne alliance. When there's no more king, Quando já não há rei, there's no more God não há mais Deus to attribute those blessings and cursings as coming Ah. from. a quem atribuir essas bênçãos e maldições como vindo de si. Instead, we have a system run by technical experts. Em vez disso, nós temos um sistema dirigido por especialistas técnicos. And so, when we meet tomorrow afternoon, Então, quando nós nos reunirmos amanhã à to explore tarde, that despite this being the mechanism that God uses, queremos explorar que, apesar de este ser o mecanismo que Deus usa, Que Dieu utilisait. it had side effects. Il a des effets esse mecanismo teve efeitos And those side colaterais. effects E esses efeitos colaterais lead us to a point where that mechanism is no longer fit for purpose. nos levam a um ponto em que esse mecanismo não é mais adequado para o propósito, Once capacity has been reached. uma vez que a capacidade foi atingida. a été dépassé. So we can close there with a word of prayer. Então podemos encerrar aqui com uma palavra de oração? Dear God, Querido Deus, I appreciate that you've been faced with difficult choices you've had to make throughout history. reconheço que enfrentaste escolhas difíceis que tiveste de fazer ao longo da história. Tout au long de l'histoire de la Terre. But as I'm learning, Et alors que, Mas como estou aprendendo, as we are learning, como nós estamos aprendendo, our standing with you has never been in question. nossa posição em relação a ti nunca esteve em questão. avec toi n'a jamais été remise en question. And I thank you for that categorization switch that you did many years ago. E agradeço-te por essa mudança de categorização que fizeste há muitos anos, Plusieurs années, So that we could grow from children to adults. para que pudéssemos crescer de crianças para adultos de l'enfance au mode, de l'enfance à l'adulte. And be your equal. e ser teus iguais. On égal. I pray thanking you in Jesus' name. Amen. Oro agradecendo-te em nome de Jesus. Amém.